Vamos, nesta noite, baseados no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, a palavra que Deus tem ministrado no meu coração nesta noite, traça um paralelo, e eu não sabia qual verso que eu iria dar o pontapé, mas com o cântico que acabamos de entoar, então se confirmou neste aqui. João 3,16 é o verso que todos sabem e que nós vamos tomar por base nesta noite para meditar na palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode estar assentados, irmãos. Quero agradecer a Deus por poder estar convosco aqui nesta noite. Estive fora aí junto com a minha família desde o dia 14, sábado atrasado. Participamos aqui no dia 12. Inclusive, gostaria de esclarecer aos irmãos que sempre têm colocado seus envelopes com dízimo aqui no altar. Então, aqueles que colocaram do dia 12 para cá, até hoje, o seu envelope ainda não está lá à disposição, tá bom? Porque no dia 12 eu também estava aqui ministrando, então não fiz ali o recolhimento dos envelopes. Aí dia 14 sábado, dia 15 domingo, durante a semana não estive, né? Então, agora juntando com o de hoje, temos pessoas responsáveis que estão recolhendo os envelopes, mas eu ainda não fiz o relatório para poder colocar lá na caixinha. Então, provavelmente na quinta-feira você pode procurar, seu envelope estará lá. Então, como eu ia dizendo, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, pela viagem de férias que nós fizemos, e o Senhor nos guardou tanto na ida quanto na volta, todos com saúde, graças a Deus, né? Temos aí 2 crianças, que às vezes o inimigo tenta tirar aí a saúde aí durante a semana, mas essa foi uma semana vitoriosa, graças a Deus, que o Senhor nos deu condições em todos os aspectos, amém? Nós estamos transbordando de alegria pelo fato de que o privilégio que o Senhor nos dá de conhecer a palavra. Quando a gente começa a levar em considerações todos os acontecimentos, aquilo que vai acontecendo no dia a dia, em tudo aquilo que vai se cumprindo do que Deus faz, do que está escrito na Bíblia, e a gente vai analisando o decorrer, né, da história, o decorrer da nossa própria vida, de tudo aquilo que a gente passa no dia a dia. Aqueles que já viveram um pouco mais, né, já chegaram aí aos 50, né, a gente começa a traçar um paralelo daquilo que Deus tem proporcionado a cada um de nós, daquilo que muitas vezes o inimigo tem tentado roubar, e aquilo que Deus tem retribuído e tem dado condições para que a gente possa recuperar. E o seguir a Deus, o andar conforme a sua palavra, o procurar, né, reter os nossos pés do caminho do mal, é um exercício diário, e a gente sabe que nós não podemos vacilar de maneira nenhuma. A palavra diz que se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, ele com certeza colocaria o sentinela e daria proteção à sua casa, não deixaria o ladrão tomar conta. E assim é a nossa vida. Nós precisamos estar sempre de sentinela, para não deixar o inimigo achar brechas e desfazer o plano de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos, quando lemos a palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse, sabemos que historiadores, outros manuscritos, né, fazem menção à criação da humanidade, mas nada mais verídico e mais com condições de se provar, nada mais do que a Bíblia,
porque mesmo os cientistas tentando encontrar a origem da vida, nós temos convicção de qual é a origem da vida e sabemos também com convicção que existe o inimigo que tenta tirar a vida. Sabemos que Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós, desde o início, quando ele teve um plano na vida do primeiro casal que ele formou sobre a terra. Pessoas com sabedoria. Então, quando a gente traça um paralelo com as pessoas que não têm confiança, que não têm compromisso com Deus, então a gente começa a analisar como que seria realmente o desejo de Deus para cada um de nós. E aí, olhando para esse texto de João capítulo 3, ele fala da missão de Jesus. Na quinta atrasada que eu também ministrei, eu ministrei um pouco também a respeito disso. Eu tenho sempre pensado a respeito disso. Então eu tentei comungar com os irmãos a respeito da verdadeira missão de Jesus. E quando a gente discorre os evangelhos, então nós temos esse confronto e temos essa visão, de qual era verdadeiramente a missão de Jesus, porque muitos dos que conviveram com Jesus não tiveram esse discernimento e deixaram passar a oportunidade. Mas a partir do momento que a gente tenta, que a gente procura, que a gente busca esse entendimento, então as coisas de Deus vão sendo reveladas a cada um de nós. E aí aquilo que eu sempre digo, graças a Deus que as pessoas que foram mencionadas na palavra foram pessoas semelhantes a nós. E nós temos condições também de viver o mesmo que aquelas pessoas viveram. Então aqui, na missão do Filho, diz esse texto aqui conforme a minha versão. Então, Jesus falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando nós vamos lá no Salmo, capítulo 1, é uma introdução espetacular daquilo que o salmista tinha chegado à conclusão de como deveria ser a vida do homem. Então lá no Salmo capítulo 1, ele diz lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então quando Jesus fala lá em João capítulo 3, a respeito da missão da qual ele tinha, nós podemos traçar esse paralelo com o Salmo capítulo 1. Como nós podemos viver de acordo com aquilo que Jesus tinha a nos ensinar? O interessante da Bíblia é que todos os escritores, num período aproximado de 1.600 anos e cerca de 40 escritores, isso é história, o assunto ele converge em um só, ele sempre vai convergir em um só. E quando nós vamos procurando personagens bíblicos, é interessante quando a gente começa a entender que sempre uma pessoa que se destacava para dar direção ao povo de Deus, eram sempre pessoas que eram muito atacadas pelo inimigo, pessoas que o inimigo muitas vezes tentou tirar a vida enquanto eram bebês. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, por exemplo, Moisés nasceu na época em que o povo de Israel era cativo lá no Egito, e o faraó estava amedrontado porque percebia que o povo de Israel crescia numerosamente, e então ele baixa um decreto que todo menino, homem que nascesse deveria ser morto, porque o faraó estava com medo de Israel de repente se tornar uma grande população, e
de repente se rebelar contra o Egito e quem sabe até tomar o poder do Egito. Então Faraó ele ordena a morte dos meninos. Então quando o menino nascia, né, a mulher, a hebreia, né, do povo de Israel, do povo do judeu, quando nascia, a parteira, que era egípcia, tinha a obrigação, se fosse menina, deixava viver, se fosse menino, tinha que matar. E então a mãe de Moisés, eu brinco bastante com a Lívia, né, a respeito daquele cântico de Joquebede. Então a mãe de Moisés, Joquebede, ela teve o seu filho e escondeu ele, né, por muito tempo, até o momento em que não tinha mais como esconder. E então, aquele que conhece a palavra, se você não conhece ainda, vai ler lá o livro de Gênesis, que você vai saber da história de Moisés, que é muito interessante, porque às vezes quando a gente lê a palavra, a gente acha assim, nossa, mas como é que deu tudo certo? Não é que deu tudo certo, é porque era plano de Deus. Na nossa vida não é diferente. Porque a palavra nos garante que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, as coisas que dão certo na nossa vida não é coincidência, é provisão de Deus, é permissão de Deus, é Deus que está preparando o nosso caminho. Agora, não podemos esquecer de maneira nenhuma que devemos ser gratos. Porque muitas vezes as pessoas acham, foi sorte. Não, não foi sorte, foi Deus. Porém, existem muitos, a gente passa pelos percalços. Existem os momentos bons, mas também existem os momentos ruins. Aí eu, analisando esse texto aqui, comecei a pensar, qual seria, digamos, um título para essa palavra? Aí eu escrevi aqui, desviando-se do mal. Aí eu comecei a analisar, mas esse mal é com U ou com L? Aí eu pensei, bom, o homem bom faz o bem, e o homem mau com U faz o mal com L. Uma pequena aula de português aqui para a gente dar uma descontraída. Ou seja, quando nós entendemos que aquilo que acontece de bom, que Deus manda de bom na nossa vida, nós entendemos e reconhecemos que não foi nosso mérito, mas foi a misericórdia de Deus, então Deus começa a multiplicar em bênçãos sobre a nossa vida. Então quando nós vemos lá a vida de Moisés, aí trazemos para o nascimento de Jesus, foi a mesma história. Existia o rei Herodes, que era o governador da Judéia, o povo judeu estava cativo de Roma, né? A gente, descorrendo a Bíblia, nós vamos viajando em toda a história, entendendo quantas vezes o povo caiu em pecado, Deus entregou o povo judeu na mão de outras nações. Então, na época que nasceu Jesus, o povo judeu era escravo, era cativo de Roma. Roma dominava o país lá, a terra de Israel, dominava. O que acontecia? Tinha o governador que era o Herodes, que era judeu, e o Herodes prestava conta para Roma. Então, quando nasce Jesus, que se espalha a notícia, então Herodes, ele se liga que haveria de nascer o Messias. Mas ele, ao invés de ver a oportunidade que ele tinha de realmente se encontrar com o Messias, então ele, pelo poder que ele detinha,
levado pelo inimigo, que é aquele que rodeia todo aquele que tenta fazer a vontade de Deus. Herodes, então, levado pelo inimigo, ele decreta a morte também de todos os meninos abaixo de 2 anos. Essa palavra foi profetizada lá nos profetas do Antigo Testamento. Então houve grande pranto em Israel, porque os meninos abaixo de 2 anos foram mortos. E com isso, o que acontece? José, Maria, levados pelo anjo de Deus, fogem. E vão para onde? Para o Egito. Então, a palavra, ela se converge sempre no mesmo sentido de Deus dando oportunidade para o povo, Deus mostrando a oportunidade, Deus mostrando o caminho, Deus dando as condições para o povo se arrepender do pecado e voltar para Deus, e o inimigo lutando para derrubar as pessoas que foram levantadas por Deus, para mostrar a opção que o povo tinha e tem até hoje de desviar os seus pés do caminho do mal. Então, se a gente realmente for analisando e for entendendo a ação de Deus nas nossas vidas, é a condição que nós temos para permanecer firmes nesse propósito de servir a Deus. Nós não podemos ser levados de um lado para outro, levados pelo vento. Por quê? Porque a palavra, ela nos dá a garantia e nos dá as condições para que nós possamos nos firmar. Então, no verso 1, traçando lá o paralelo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí Jesus explica que o homem precisa se desviar do mal. Então nós vamos aqui para o Salmo, que lá, né? Quantos anos? 700, 800, 1000 anos antes de Jesus, o salmista escreveu isso aqui. Então, verso 1, verso 2, agora verso 3. O homem que anda nos caminhos do Senhor, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a palavra de Deus, ela nos garante que aquele que anda nos caminhos do Senhor, que faz a sua vontade, ele é como árvore plantada junto às águas. Lá em Oséias capítulo 6, põe para nós por gentileza lá, Oséias capítulo 6, verso 1, 2 e 3, fala a respeito disso. Oséias capítulo 6, olha lá. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Verso 2, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. E o verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, né, como ao amanhecer do dia, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, a palavra, o homem, né, a mulher, a pessoa que procura andar de acordo com a vontade de Deus, ela tem esse resultado na sua vida, conforme diz o verso 3, ele é comparado como uma árvore. Vamos aqui abrir um parênteses. A árvore, ela é símbolo de vida, de vitalidade, né? A gente, um dia desses, até eu estava passando pela estrada, a Nilva estava comigo, eu falei, olha, há uma semana atrás o pessoal semeou a soja. Há uma semana. Aí a gente já começava a ver alguma coisinha verde aparecendo no meio da palha. Falei para ela, daqui uma semana a gente já vai ver tudo definido, as ruas uma por uma. Falei, daqui 3 semanas já vai estar bem encorpada. Daqui 4 semanas você só vai ver o verde. Então olha só como que é a semente, como que é a vida do homem que quer andar de acordo com a palavra de Deus. Ele é comparado à árvore, ele é comparado a uma planta que tem vitalidade, ele se desponta, ele cresce com rapidez. Ele cresce com rapidez e o que ele dá? Ele tem a estabilidade, agora falando como uma árvore, ele tem estabilidade, ele tem firmeza, ele não cai.
Se você ficar num local que venta bastante, a gente começa a analisar. Eu estava olhando essa semana, uns coqueiros tão altos. Interessante que parece que ele tem um formato, e o pé dele é mais fino do que o tronco. Aí eu fico imaginando, mas puxa vida, dá a impressão que as raízes de um coqueiro são tão fraquinhas. E como que ele para em pé? O vento bate de um lado, bate de outro, e ele está firme. E assim é o homem que anda no caminho do Senhor. Ele tem estabilidade, pode bater o vento de todos os lados. Por quê? Porque o inimigo ele vai estar sempre soprando, sempre vai estar tentando, sempre vai estar procurando uma maneira de derrubar aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, ele é comparado a uma árvore. Primeiro, que ele tem vida, vitalidade. Segundo, que ele tem estabilidade, firmeza. Ele não cai. E tem a produtividade. Uma árvore frutífera produz frutos na época certa. Uma árvore frutífera que não está ali simplesmente para gerar uma sombra, mas também produz alimento. Assim é a pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Nós precisamos produzir alimento. Alimento para quem? Alimento para aquele que está abatido, alimento para aquele que está desanimado, alimento para aquele que muitas vezes está ao nosso redor e precisa de uma palavra de ânimo, precisa de uma palavra para levantar a sua moral, né? Quem sabe muitas pessoas que estão ao nosso redor, acabam se desfalecendo, né? Conhecidos que conhecem a palavra e acabam se desviando, acabam se enfraquecendo, deixam de frequentar a igreja, deixam de frequentar o braseiro, né? Porque aqui nós somos igual um braseiro na churrasqueira. Se você tem lá uma churrasqueira acesa, o braseiro está aceso. Se você tira dali uma brasa e deixa ela sozinha, ela se apaga. Ela se apaga. Então nós aqui estamos, né, juntos, inseridos nesse contexto de que somos acesos no Espírito Santo do Senhor. E por isso convém que nós congreguemos, que nós nos juntemos, que nós louvemos ao Senhor juntos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque para a gente realmente desafiar e botar o inimigo debaixo dos nossos pés, nós precisamos nos esforçar. Não é de qualquer maneira. O povo que saiu do Egito, levados por Moisés, eles tinham ali à sua frente 40 dias para caminhar. Eles caminharam os 40 dias e Moisés então, instruído por Deus, manda que o povo, que 12 espias entre na terra prometida para ver como que eram as coisas. Eles estavam a um passo de entrar na terra, mas vem de lá os 12, só 2 voltam animados e 10 voltam frustrados, achando que iam receber a terra de mão beijada, como a gente fala, né? Não, Deus requer de nós que nós lutemos. Não é de qualquer maneira, precisa de esforço, precisa lutar, precisa permanecer, precisa manter cabeça erguida. Quantas pessoas desfalecem, né, quando descobrem alguma enfermidade, né? Todos os estudos levam a crer que a gente mantendo, né, a fé, mantendo a fé em Deus, e isso ajuda no tratamento, na recuperação de qualquer enfermidade, sem contar que nós cremos no Senhor que cura toda enfermidade. Então assim são as pessoas que andam segundo o coração de Deus. Então tem vida, tem estabilidade, tem produtividade e tem prosperidade nos seus atos. O que diz o verso 3, o finalzinho? E tudo que ele faz será bem sucedido. Então, eu preciso crer que Deus está me dando direção, desde que eu seja, conforme diz o texto, que eu seja conforme o homem bem-aventurado. E quando Deus dá a direção,
tudo aquilo que eu faço vai prosperar. Em primeiro lugar, eu preciso, conforme diz o texto bíblico, buscar o reino de Deus. As demais coisas Deus vai acrescentar na minha vida. Isso é a gente viver de acordo com o que a palavra nos requer e de acordo com o que a palavra nos garante. Agora veja bem, lá voltando no que eu fiz a brincadeira, o bom homem faz o bem e o mau homem faz o mal. O verso 4 do Salmo 1 diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Quando eu li esse verso, eu voltei na minha infância. Eu lembro que os meus avós, aqui, na região aqui de Santa Lúcia, aqui, irmão Leonardo, tinha uns cafezais por ali, lá em 1978, 79, e o meu avô, ele tinha um pequeno lote de terra ali no Piquirivaí, então ele fazia os seus plantios, mas não era como hoje, né, que você tira uma plantação, põe outra, tira uma, põe outra, então era uma plantação por ano. Mas o café, ele tinha as suas temporadas, e eu não me esqueço que quando meu avô colhia lá o que ele tinha plantado, lá milho, feijão, às vezes algodão, aí acabava o serviço lá no sítio, e ele tinha um amigo aqui no Santa Lúcia que tinha um cafezal, e aí com isso meu avô, minha avó vinha para Santa Lúcia para apanhar café, deixava lá o terreno deles e vinham trabalhar no terreno do outro, e volta e meia eu estava junto, e eu achava aquele serviço, além de ser pesado, né, colhia tudo na mão, depois que colhia, porque aquilo ia caindo pelo chão, misturava com a palha, misturava com a sujeira, aí juntava todo aquele pano, pegava a peneira, né, ia peneirar, jogava para cima, o vento tirava a sujeira, o café voltava na peneira. Quando eu li esse verso, eu voltei naquele tempo, e eu comecei a imaginar, quem nós somos? Nós somos o café que o trabalhador deixa a sua casa, deixa lá o aconchego da sua casa e vai uma semana ficar longe da sua casa, quem sabe dormindo num barraco, para poder colher, para poder gerar renda e fazer algo produtivo. Ou nós somos a palha, que quando você joga o café para cima, o vento leva a palha, que não tem valor, que não serve para nada, ou seja, só serve para atrapalhar. Então aqui, a palavra nos chama a atenção. O ímpio, ele é como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meu irmão, minha irmã, olha o privilégio que nós temos nesta noite de estarmos aqui, porque a palavra diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos vencendo toda barreira, nós estamos vencendo os empecilhos que o inimigo coloca nos nossos caminhos todos os dias, nós estamos vencendo as ciladas que o inimigo coloca na nossa frente todos os dias, nós estamos transpondo as barreiras que o inimigo coloca na nossa frente todos os dias. Então a palavra, ela nos chama a atenção, mas também nos encoraja. A palavra nos mostra que se nós permanecermos nessa luta, nessa batalha, o Senhor nosso Deus honrará o nosso esforço. É por isso que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Para quê? Para morrer em nosso lugar. Para que, se nós crermos, não pereceremos, porque todo que crer terá
a vida eterna. Então, vamos prestar muita atenção nesse verso 4 do Salmo 1. Aliás, no verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Lá no Apocalipse, capítulo 20, veja lá para nós, Apocalipse capítulo 20, verso 15. Apocalipse 20, verso 15, olha lá. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é aonde está resumido tudo o que haveremos de apresentar diante de Deus. Primeiro, que temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. E se achamos que estamos inscritos, precisamos permanecer com o nome escrito. Porque na hora em que se abrir o livro, o nosso nome tem que estar escrito lá. E agora também tem aquilo que eu também comentei na ministração passada. Nós precisamos fazer uso da garantia que Deus nos dá. Por quê? Porque nós precisamos agir pela fé. Porque nós temos que entender a verdadeira missão de Jesus, andar de acordo, nos esforçar para fazer aquilo que Jesus nos ensinou, andar de acordo e nos esforçar para fazer isso que Deus requer de nós, para que não sejamos contados com os ímpios. Então, aqui se resume tudo aquilo que falamos, que meditamos, que estamos todas as reuniões aqui, falando a respeito disso. Se porventura nessa noite ainda houver alguém entre nós que não ouviu falar sobre isso, ou quem sabe já ouviu, mas não deu a devida atenção, hoje o Espírito Santo, Ele está dando mais uma oportunidade, conforme diz lá em Apocalipse também, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Então o Espírito Santo, ele está em todos os momentos, né? Batendo, chamando, nos exortando, nos lembrando, nos chamando a atenção. Então é isso que deve ser dessa maneira a vida do homem, da mulher, daquele que teme ao Senhor, né? Não no sentido de ter medo, né? Teme ao Senhor não no sentido de ter medo, mas no sentido de respeito, de reconhecer que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas e que nos dá a opção de sermos salvos desse mundo. Então, verso 5, resume, do capítulo do Salmo 1, resume isso que precisamos prestar muita atenção. O ímpio contrasta com o homem feliz, tá? Isso, o ímpio contrasta com o homem feliz. Ímpios são todos aqueles que estão fora de Cristo, são como a palha que não tem vida, nem conteúdo, nem valor. Então, lá no início, o que eu disse, o que eu comunguei com os irmãos? Que o homem, segundo o que Deus requer, ele tem vida, estabilidade, produtividade e prosperidade. Já o ímpio, ele não tem vida, nem conteúdo, nem valor. Então nós precisamos ter conteúdo para não sermos comparados com o ímpio. E qual que é o nosso conteúdo? Conteúdo, conforme diz o ditado, a boca fala do que o coração está cheio. E o salmista também diz,
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse é o conteúdo que o homem, a mulher que serve a Deus, que tem compromisso com Deus, deve ter. Qual é o conteúdo? Palavra. Qual é o conteúdo? O espelho, Jesus Cristo na sua vida, na nossa vida. Nós dependemos disso todos os dias, todos os momentos, e nós não podemos nos esquecer disso. E no verso 6 do Salmo 1, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Precisamos ter muito cuidado quando acontece de ter pessoas ao nosso redor, quem sabe no mesmo trabalho, quem sabe no estudo, naquilo que a gente faz no dia a dia. Precisamos ter muito cuidado, porque não podemos ficar comparando a prosperidade, a intelectualidade, o conhecimento, e se fazendo de coitados. Não podemos, porque se porventura nós temos dificuldade em qualquer área da nossa vida, quem sabe na área profissional, quem sabe nos estudos, nós precisamos buscar em Deus as condições de transpor qualquer dificuldade, e jamais ficar se comparando, quem sabe, a pessoas que estão do nosso lado, que nem sempre são pessoas que servem a Deus, e quem sabe são mais desenvolvidas. Então, existe um texto bíblico também, salmista, que diz a respeito de que não deveis invejar os ímpios. Por quê? Baseado nesse versículo, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, quando a gente se aprofunda na palavra, quando a gente quer realmente conhecer mais de Deus, então a gente tem discernimento daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós não temos necessidade de apressar nada daquilo que Deus tem para nós. A única coisa que nós precisamos, repetindo, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente tem esse objetivo de buscar o reino de Deus, então nós vamos respirar palavra, nós vamos falar palavra, nós vamos meditar palavra, em tudo aquilo que nós formos conversar, não importa se é com alguém conhecido, se é com alguém da igreja, se é com alguém mesmo que frequente outra igreja, que conhece a palavra, que sabe da palavra, não importa, ou de repente com aquela pessoa que não sabe o que é a palavra. Essa semana, lembrei agora, o menino perguntou para a gente: quantos anos vocês têm de casado? Eu falei: 35. Qual a receita para ficar tanto tempo junto assim? Eu falei: Jesus. Aí ele não sabia o que falar. Eu falei: é Jesus sim, meu filho. Primeiro você tem que ter Deus no teu coração, porque você tendo Deus no teu coração, você é um jovem ainda, com certeza Deus vai preparar coisas maravilhosas na tua vida. Ele é um venezuelano, ele saiu da Venezuela, com as condições precárias que está para se viver na Venezuela, e conseguiu um trabalho em Foz do Iguaçu, e ele está ali com a sua mãe, tá? Nós não conversamos por muito tempo, mas foi o que eu consegui entender do que ele disse. Então, isso é estar de acordo com o que Deus requer de cada um de nós, com o coração cheio da palavra. As pessoas precisam ver em nós a ação de Deus, a ação do que a palavra de Deus nos garante. Por quê?
Se a gente só ficar contando derrota, como que você vai falar de Jesus para uma pessoa se você só conta derrota? Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então que nesta noite nós possamos entender realmente o objetivo pelo qual Deus nos trouxe aqui, para mais uma vez ouvirmos da palavra do Senhor, para mais uma vez exercermos, né, essa condição de sermos chamados seus filhos, conforme já foi falado hoje. Sede forte, corajoso, não é mesmo? Toda a história do povo de Deus, desde quando Deus forma o primeiro casal até os nossos dias, toda a história ela é repleta de lutas, de dificuldades, de batalhas. Nossa batalha, às vezes, na vida pessoal, na vida financeira, está tudo bem, mas na vida espiritual, às vezes, a batalha está em campo aberto. O inimigo, ele está todos os dias investindo contra as nossas vidas. E o que ele quer? Ele quer a nossa derrota. Mas nós servimos ao Senhor dos Exércitos, aquele que nos garante a vitória.